Bom dia a todos, boa sexta-feira. Declaro aberta a nossa sessão de outubro do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade. Queria agradecer muito a presença dos nossos convidados hoje, Dr. Luciano Bandeira, presidente da Seccional da OAB do Rio de Janeiro, doutora Vânia Vieira, procuradora da AGU e professora do IBMEC, e Dr. Marcos Vinícius Noronha da Silva, que é chefe da consultoria jurídica do BNDES e da comissão da LAI também. Hoje nós vamos celebrar os 10 anos da LAI e já pensando nos próximos 10 anos aí dos desafios, né? Então, é uma comemoração e um misto de reflexão também, né? Dos nossos desafios. Eu quero registrar também a presença do Leonardo Zilberman, que é do capítulo Rio de Janeiro do IBGC. Muito bom dia, Leonardo. E a Silvia Andreata também, tá? Aqui conosco. Infelizmente, vou ter que também, como nota de pesar aqui, não são só comemorações, nós temos hoje que anunciar que nosso ex-presidente Olavo Monteiro de Carvalho, presidente de 2005 a 2009, falava do Partido do Rio, né? Faleceu na data de ontem. A área de comunicação da associação ela está já a postos aí para registrar a questão do velório, informar. E é só que é importante registrar que Olavo Monteiro de Carvalho, que era do Grupo Monteiro Aranha, né? E presidiu a casa de 2005 a 2009, ele falava sempre do Partido do Rio, né? Que ele e um grande otimista, um grande entusiasta aí do nosso Rio de Janeiro, fez o curso de engenharia em Munique, né? E trabalhou junto com a Volkswagen uma época, e a trajetória também foi responsável por publicar nos 200 anos da Casa de Mauá o livro A Casa do Empresário, Trajetória da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que está disponível na nossa biblioteca. Torcedor apaixonado do Vasco da Gama, era sócio grande benemérito do clube e também integrante do Conselho Vitalício, do Conselho Deliberativo, integrante vitalício. E, infelizmente, também tivemos o falecimento de Mauro Viegas um pouco antes, nessa semana. Mauro Viegas era nosso grande benemérito, ele foi arquiteto, empresário, professor, fundou a Concremate Engenharia e Tecnologia S.A. em 1952, coincidentemente foi o mesmo ano de fundação do BNDES, e era presidente de honra do Conselho de Administração da empresa. Presidiu o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro e trabalhou na Universidade Federal do Rio. Ocupou diversos cargos na iniciativa privada, setor público, instituições ligadas à infraestrutura, e foi um dos grandes responsáveis também por tornar possível o sistema Guandu no Rio de Janeiro, que até hoje é tão fundamental para a nossa cidade. Então, ao registrar essa nota de pesar, eu acho que fica claro também a importância desses homens, né? E eu tive a honra aí de conviver, a aventura de conviver com eles, e como a associação tem essa função agregadora, que é o que a gente está fazendo hoje aqui no Conselho. Então, até para homenageá-los, espero que hoje a gente consiga honrar a memória deles aí, produzindo boas informações, prestando serviços de utilidade aí para os nossos empresários, para os nossos colegas aqui que nos ouvem. Então, temos hoje aqui um evento de comemoração e de reflexão das 10 anos da Lei de Acesso à Informação. Eu vou falar rápidas palavras, ao agradecer já o Luciano Bandeira por me honrar com a presidência da Comissão de Estudos da Transparência Pública do AB. Eu gostaria de registrar que, nesse período, nos últimos anos, conseguimos publicar artigos sobre governança e transparência pública, numa coletânea do SEBRAD, o Centro Brasileiro de Estudos da Democracia, da UERJ, com o professor Geraldo Tadeu, com o ministro Barroso, Marcelo Neri, Margarida Lacombe, e tantos outros, Cláudio Alfradique, meu colega, e a gente publicou exatamente sobre os 30 anos da transparência pública na Constituição. E conseguimos notar que houve grandes avanços institucionais, né? Também no livro Transparência Pública, o Estado da Arte, que também foi publicado sob os auspícios aí desse Conselho de Estudos da Transparência Pública, sediado na OAB, em parceria com o nosso Conselho,
tantos outros colegas, podemos ver a importância da governança da informação, quer dizer, tudo aquilo que envolve a qualidade, o controle, né, e o compliance dos dados. E por que eu falo isso? Né? Porque a gente, com dados, falando da Lei de Acesso à Informação, no mundo da LGPD também, né? A gente precisa de dados cada vez mais de valor, ou seja, dados relevantes, né? Eu não vou pegar todo e qualquer dado, eu não vou sobrecarregar, né, o meu hardware e os meus softwares, mas eu preciso de informações relevantes para saber qual é o interesse social de uma empresa pública, qual é o interesse social de uma sociedade de ações, mercado privado, e esses dados precisam ter qualidade, precisam ter integridade, precisam ter autenticidade, segurança. Sem qualidade, eles não vão me servir de nada, né? Não vão ser confiáveis. E o compliance, eles precisam ser colhidos, eles precisam ser tratados, produzidos e descartados, até, eventualmente, né? De uma forma correta, né? Então, eles precisam ter valor, qualidade e compliance. A LAI, eu costumo conversar aqui, né, com nossos colegas, que é um superpoder que o cidadão brasileiro tem, né? Ele precisa, então, conhecer melhor e utilizar, sempre melhorar a utilização desse poder, que já tem feito grande diferença. E os desafios, então, são exatamente informar, né, como a gente pode fazer isso, como a gente pode qualificar essas informações, né, e produzir mais governança. Assim a gente vai conseguir dar mais confiança, mais reputação e atender melhor as expectativas dos cidadãos e das empresas. E, nesse sentido, a gente também vai gerar mais investimentos de qualidade, investimentos mais adequados, mais indicados à nossa realidade, ao nosso contexto, né, com essas melhores informações. E também saber interpretar melhor, eu acredito aqui, né, nessa minha visão inicial, aqui, que vou partilhar com os colegas, que não há nenhuma incompatibilidade, dicotomia entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito pelo contrário, né? Eu acredito, e aqui eu gostaria de ouvir a todos, né, que eles compõem um sistema de governança das informações, né? Assim como a própria Constituição, que já tratou desse assunto, do direito à privacidade, e do direito à informação, né? É um sistema que se completa, né? E que não, na verdade, não há uma dicotomia, uma incompatibilidade. Mas eu acho que a gente deve ouvir os nossos convidados hoje mais do que nunca, né? Para essas questões. E vou passar a palavra para a procuradora da AGU, professora do IBMEC, a quem eu agradeço muito, né? O professor Antônio Nóbrega, com a sua indicação. Eu até falei com ele que vamos aprender muito aqui. Ela tem um currículo extenso, eu vou deixar ela se apresentar, mas eu agradeço a gentileza da doutora Vânia em estar aqui conosco hoje, e, ao passar a palavra para ela, cumprimento e desejo um excelente aí, debate a todos. Bom dia, doutora Vânia. Bem, bom dia a todos e todas. Uma satisfação poder participar desse tão importante momento aqui de diálogo, né, e de reflexão sobre essa década de aplicação da Lei de Acesso à Informação no Brasil. Como o doutor Humberto deixou aqui a meu cargo, né, me apresentar, eu não vou, né, aqui ficar falando do meu currículo, mas eu acho que um pouco da minha relação com a LAI, né? Eu tive, eu acho que o privilégio de viver esse momento por dentro. Então, eu fui a responsável, à época, no âmbito da Controladoria Geral da União. Eu estava lá, eu era a diretora da área, né, responsável por conduzir esse debate. Então, trabalhei aí por uns bons anos, né? Na verdade, talvez hoje as pessoas não imaginem o que foi construir, primeiramente, o então projeto de lei, e depois a gente conseguir, em tão pouco tempo, porque, na verdade, a lei foi rapidamente aprovada, que foge aos padrões né, de leis dessa natureza, de grande impacto no Brasil. Geralmente, a gente tem, né, processos muito demorados de discussão no Congresso, mas, naquele momento, eu acho que tudo conspirou, o universo todo conspirou para que a gente conseguisse, então, aprovar a lei de acesso.
E aí eu acho que é importante, talvez, a gente resgatar um pouco, né? E hoje eu fiz questão de não trazer PowerPoint, não trazer dados. Eu acho que, ao longo desse ano de 2022, muitos fóruns têm acontecido exatamente com essa proposta, com esse olhar de debater esses 10 anos da Lei de Acesso. E, inclusive, estatísticas, números e fatos recentes, né, que eu acho que a gente também não pode desconsiderar hoje os riscos, né, os riscos de retrocessos que nós vivemos no Brasil em torno da temática da transparência e da Lei de Acesso à Informação. Mas, quando, então, eu conversei com o Humberto, né, e ele me convidou, e eu fiquei pensando, olha, de que forma que eu vou para esse público trazer um pouco da minha contribuição, do meu olhar, primeiro como quem fez parte desse processo, né, por dentro, depois como estudiosa do tema, né, então, contando aí hoje um pouco sobre... Hoje eu estou terminando o doutorado em Direito, não estudo especificamente o tema da transparência, mas o tema do compliance, numa perspectiva regulatória, mas que a transparência, então, permeia, inevitavelmente, toda essa discussão. E aí eu fiquei pensando como que a gente pode resgatar elementos daquele debate lá de trás, né, de uma década atrás, para que a gente possa hoje refletir sobre os desafios que se colocam hoje para a sociedade brasileira em torno dessa questão dos próximos 10 anos, né? Como o doutor Humberto aqui bem destaca, eu acho que a gente tem que olhar para trás, para o retrovisor, mas com foco no futuro, para que a gente possa seguir aprimorando esse processo. Então, eu acho que a primeira questão que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é de que, durante os debates que antecederam a aprovação da lei, um dos grandes temas de maior preocupação de dentro do governo foi a questão da gestão da informação, da organização desses dados. Ou seja, naquele momento, nós ouvíamos muito, nós, né, que estávamos conduzindo, então, essa abertura, de que nós estaríamos dando um tiro no pé, porque o Estado brasileiro não estava preparado para receber um sem número de pedidos de lei de acesso à informação e responder num prazo tão curto esses pedidos. Mas a preocupação não era tanto, naquele momento, de uma avalanche de pedidos, porque nós cuidamos de também fazer um benchmark muito forte. Então, eu me lembro que eu passei, sei lá, 2 anos assim, nesse trabalho muito intenso, inclusive viajando para outros países, para conhecer a realidade de países que já haviam implementado a lei, tanto países aqui da nossa região, América Latina, como o México, que já tinha, então, 10 anos de lei naquele momento, Chile tinha implementado mais recentemente, mas nós fomos também países europeus que contavam com 200 anos de acesso à informação, como, por exemplo, a Suécia. Então, assim, a gente estava muito bem preparado para fazer esse processo de implementação. E sabíamos que não existia uma demanda tão reprimida por pedidos, como acabou se confirmando, porque leva tempo, como a Humberto bem destacou, para que a própria sociedade se aproprie desse direito e faça uso dessa ferramenta poderosa. Então, a gente tinha ali uma tranquilidade de mostrar que, olha, ao contrário, a gente vai precisar, como formuladores de políticas públicas, a gente vai precisar incentivar cidadãos, sociedade, empresas, e aí eu vou chegar lá, né, destacar essa questão que, ainda mais para aqui nesse espaço, né, o porquê que a gente ainda tem um número aquém do esperado, aquém do que a gente vê em outros países, de pessoas jurídicas, empresas, se valendo desse instrumento poderoso. Então, vejam vocês, naquele momento, a preocupação, e aí, vejam, né, é importante destacar que é uma preocupação de quem era absolutamente
convencido, legitimava, né, o direito de acesso à informação como um direito fundamental, constitucional, próprio, então, de um regime democrático. Então, é preciso também a gente diferenciar, eu acho que essas duas percepções que a gente tem sobre o direito de acesso à informação, porque isso resvala no estado de coisas atual. Então, que é um pouquinho da história que eu vou contar para vocês. Então, vejam, naquele primeiro momento, pessoas que acreditavam no direito de acesso como um direito fundamental temiam, porque nós, Estado, não conseguiríamos garantir o direito, porque muitas pessoas, porque o Estado ou não teria essas informações que seriam solicitadas, e aí a gente, então, estava admitindo a desorganização, a falta de gestão de dados, a falta de gestão da informação, que até hoje a gente sabe que a gente sofre. Então, era assim, né, assim, os gabinetes aqui de Brasília, né, e as nossas discussões na presidência, na Casa Civil naquele momento, eram coisas assim, olha, vão pedir, por exemplo, a nota técnica na qual se baseou a proposta de projeto de lei. E aí, podem descobrir que talvez sequer instrução de processo tenha existido. Então, assim, ou seja, a gente bancou falando, olha, ou seja, a transparência, ela tem também uma enorme contribuição para o aprimoramento da gestão, porque na medida em que a administração pública ela tem ciência de que amanhã qualquer pessoa, inclusive um jornalista, inclusive a oposição, inclusive o parlamentar no Congresso, vai poder se valer da lei para pedir acesso a um processo e vão descobrir que uma decisão foi tomada sem fundamentação, que, né, que já seria, então, por si só, aí um desrespeito à Constituição e outras normas legais, a transparência, então, obviamente, o acesso à informação estaria ajudando nesse processo, e, sem dúvida, então, hoje, eu acho que esse é um dos... eu acho que essa é uma das principais questões que a Lei de Acesso à Informação nos trouxe como ganho, né? A administração pública sendo obrigada a se organizar, a organizar melhor os seus processos, a instruir melhor as suas decisões, porque ciente de que qualquer um vai poder amanhã pedir acesso a esse processo, acessar essas informações. Então, nós não demos um cavalo de pau no Estado brasileiro, que era a frase, né, que era dita, vocês vão dar um cavalo de pau na administração, porque vai todo mundo agora pedir, nós vamos parar o Estado brasileiro para poder agora ficar só respondendo pedido, né? Era esse o temor aí dos gestores, e isso não vai funcionar. Então, passados 10 anos, a gente vê que, de forma absolutamente tranquila, e, pelo contrário, com êxito, né, nós conseguimos fazer a Lei de Acesso à Informação em muito pouco tempo, né? Em muito pouco tempo, isso virou uma realidade, uma mudança de chave, e rodou, né? Eu digo que rodou, a gente fez o sistema, colocou o sistema eletrônico no ar. Vou contar mais um caso para vocês, sou mineira, já devem ter percebido pelo sotaque, mas já que eu tenho um colega do BNDES aqui, eu vou contar o caso envolvendo as estatais. Por quê? Porque percebam vocês que a Lei de Acesso também serviu para trazer as estatais para esse debate. Não estou falando só de salários, não, que é uma discussão que vocês muito bem já devem ter cansados de saber o que foi isso, né? Só para relembrar, assim, rapidamente, importante lembrar que a Lei de Acesso não previu a divulgação de salários de servidores, de gestores públicos. O que aconteceu à época? São Paulo se antecipou, estabeleceu por decreto, o governo federal foi lá e estabeleceu também, e o Supremo rapidamente confirmou. Por quê? Porque naquele momento, olhem só, há 10 anos atrás, isso em termos históricos, né, gente, é muito pouco se a gente for pensar em termos incrementais, né, de avanço em políticas de transparência. Então, há 10 anos atrás,
nós tivemos um profundo debate jurídico na Suprema Corte Brasileira se salários de agentes públicos seriam ou não ali passíveis de serem protegidos como dados pessoais. E olha que interessante, naquela época não se chamavam dados pessoais, porque ainda não existiam, mas como ali expressões de uma privacidade, de uma intimidade, né, direitos previstos, então, na Constituição. Então, naquele momento, foi fundamental se garantir o quê? Olha, a remuneração do agente público não é. E aí veio as estatais. Então, as estatais, elas resistiram no primeiro momento. Resistiram, inclusive, a se submeterem à lei de acesso à informação. E eu posso, né, hoje eu conto isso muito mais aqui do ponto de vista acadêmico, técnico e tal, mas também como quem viveu isso por dentro. A Petrobras, por exemplo, eram 10 horas da noite do dia anterior à entrada em vigor da lei, a lei entraria em vigor no dia seguinte, e a determinação da então presidente da República era de que todos os órgãos e entidades estivessem dentro do então SEI, que hoje é o Fala-BR, né, que é o Sistema de Pedidos de Acesso, estivessem lá, porque não haveria dicotomia, divergências, né? A lei de acesso seria para todos. E às 10 horas da noite a Petrobras ainda não tinha entrado, porque ainda argumentava que, como uma empresa que explora atividade econômica e concorre no mercado, ela, então, não se submeteria a essa lei. E aí, para vocês terem a noção do que é a determinação de quando um líder, né, e isso veio da Casa Civil, veio da Presidência da República, né, e não teve conversa, a gente incluiu a Petrobras e no dia seguinte a Petrobras estava lá recebendo pedidos de lei de acesso à informação no prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, sujeito a recurso, inclusive a Controladoria Geral da União. Então, mas de lá para cá, vocês bem conhecem, né? A gente viveu aí altos e baixos nessa questão das estatais. Isso foi muito uma construção jurisprudencial. É fácil, gente? Não é. Né? É uma questão isolada do Brasil, né? Que seria uma especificidade nossa, tão pouco. Então, na verdade, em todos os países onde a gente tem o Estado atuando como empresário, obviamente, essa questão se coloca. Como é que você pode imaginar que uma empresa que, assim como, por exemplo, o BNDES, né, que é um banco, embora um banco público, um banco, uma instituição financeira, ele certamente está ali também concorrendo no mercado, e a gente tem que ter esse cuidado enorme, porque da mesma forma que empresas estatais que têm a sua função social prevista na Constituição e não podem, por conta disso, se valer de privilégios estatais, e a gente o tempo todo, né, sabe disso, que temos caminhados para melhorar a governança, para aproximar cada vez mais as estatais de uma governança privada, né, com transparência, com gestão de riscos, com respeito, inclusive, aos acionistas minoritários, quando esses existem, mas a gente não pode esquecer também que essas empresas elas têm, por determinação da Constituição, uma função social e que, por isso, então, elas concorrem no mercado num regime aí muito peculiar. E é isso que a gente tem que ter, tentar chegar a esse equilíbrio e, né, de lá para cá, eu acho que talvez esse tenha sido um dos grandes desafios da implementação da nossa Lei de Acesso à Informação, é exatamente conseguir alcançar esse equilíbrio entre proteção do negócio das empresas estatais, ou seja, quais são ali as informações que constitucionalmente precisam ser protegidas, então tem segurança nacional ali envolvida, né? A gente sabe que muitas estatais desenvolvem atividades que são, sim, né, caracterizadas como de segurança, que têm ali seus projetos econômicos também, inovadores, disruptivos, né? E que isso, uma vez caindo nas mãos do mercado, via transparência e lei de acesso, isso, então, vai impactar o negócio da empresa. Então, como é que a gente concilia essa necessária transparência e acesso à informação das estatais com a necessária também proteção dos interesses nacionais, dos interesses da sociedade?
Mas aí deixa eu voltar ainda num ponto, né, que eu falei que quando a gente fala desafio, a gente vai e volta. Então, superado essa questão de quem é que estava preocupado com a gestão, né, da capacidade da máquina administrativa de dispor da informação, de se organizar e de entregar esses dados no prazo certo, nós também, obviamente, enfrentamos resistências, né, desde a época da formulação do projeto. É preciso lembrar que foi o governo que tomou a iniciativa de regulamentar a Lei de Acesso à Informação. Então, né, foi uma política ali de governo que, à época, então, bancou. A CGU, no início, se chamava Ministério da Transparência e Controladoria, exatamente porque, na sua origem, a pauta da transparência e do acesso à informação era muito cara. E aí, então, a gente, obviamente, enfrentou resistência de dentro do governo, de pessoas, de grupos, de ministérios que não acreditavam no acesso à informação como um direito fundamental. Então, ao que eu estou me referindo aqui, né? Exatamente ao velho debate, né? A disputa entre sigilo, proteção de dados, principalmente de dados, né? Supostamente que vão colocar em risco segurança de autoridades, né? Segredos de Estado, versus transparência e acesso como um direito de qualquer cidadão conhecer qualquer informação pública. E aí, olhem que interessante, foi um longo debate, tanto em termos de elaboração do projeto de lei, e mesmo depois da lei tendo sido aprovada, um longo e tenso debate na elaboração do decreto de regulamentação da LAI, em termos, dentro do governo, diante de grupos que defendiam que o acesso à informação deveria se restringir à informação de interesse público. Percebem? Então, a gente volta naquele ciclo, né, do cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Porque queriam colocar que direito de acesso era igual direito de acesso à informação de interesse público. Mas o que é informação de interesse público, cara pálida, né? Quem é que vai dizer para mim o que é interesse público? Quem é que vai definir o que deve a sociedade conhecer ou não? E aí vocês já devem estar se imaginando, né? Passados 10 anos da LAI, onde estamos hoje? Quando a gente, então, tem aí esse debate de lei de acesso versus LGPD, né? Acesso versus privacidade, intimidade, proteção de dados, vejam com atenção se, em muitos casos, ou talvez até na maioria deles, ao invés da gente estar discutindo conceitos legais e havendo até uma confusão normativa, né, de interpretação do que é dado pessoal, do que é intimidade, do que é vida privada, mas eu quero também aqui deixar esse alerta para reflexão, porque me parece que em muitos desses casos onde hoje nós temos retrocessos, nós temos, então, o sigilo, muitas vezes, voltando a ser a regra e não a exceção, como a lei de acesso impingiu lá atrás, me parece que aquela confusão que nós acreditávamos estivesse superada com a aprovação da lei, que nós vencemos, porque não foi colocado que o direito de acesso à informação era um direito de acesso à informação pública, porque qualquer informação é pública, qualquer informação produzida pelo Estado, ela pode ser temporariamente guardada sob sigilo, uma vez atendidos os critérios legais que exijam essa salvaguarda. Então, e esses critérios, eles são número clausus, né? Então, assim, essa foi uma das grandes... esse foi um dos grandes avanços da lei de acesso. Nós não temos mais um sem número de hipóteses que o gestor público, ao seu bel talante, pode ali escolher para definir se ele vai guardar essa informação ou não. A lei de acesso, há 10 anos atrás, trouxe hipóteses muito restritas,
delimitou bastante essas hipóteses e previu prazos para isso. Exatamente por quê? Porque era uma mudança de paradigma enorme. Agora, o acesso é a regra. A gente vai abrir tudo, porque tudo que o Estado produz necessariamente é do interesse público. Não existe informação que o próprio Estado define que não é do interesse público saber. Então, quando, por exemplo, se pede acesso a um processo disciplinar, que a gente já pensava estar, isso já está absolutamente assente na doutrina, jurisprudência administrativa, inclusive, que fim de um processo disciplinar, por exemplo, um processo administrativo disciplinar, né, acabou o processo, você já decidiu, ou pela, né, punição, ou então pela não punição, tal, esse processo é público. Tem informações de caráter pessoal lá dentro, e vejam, informações de caráter pessoal não é o nome da pessoa, do agente público, não é o cargo, não é o tempo de vida funcional, não é os cargos que ela ocupou, não é nada relacionado à vida funcional de um agente público, é passível de proteção por ser dado de caráter pessoal, né? Então, ali, se você está, por exemplo, analisando um processo em que um agente público pede uma licença médica e depois se descobre que ele fraudou essa licença médica porque ele utilizou de um atestado fraudado, então, e se discute ali a vida, né, a saúde desse indivíduo, se discute ali quais são, né, ali sim, são questões de caráter personalíssimo, né? Por quê? Porque a própria LGPD prevê o que são dados pessoais de caráter, então, personalíssimo, que merecem essa proteção. Então, eu estou falando tudo isso para vocês perceberem, né, de onde a gente sai, onde a gente se encontra, e parece que as coisas, debates que nós achávamos que tivéssemos superado lá atrás, há 10 anos, eles estão rondando, eles voltaram à tona, e parece que as mesmas resistências que nós enfrentamos lá atrás, de alguns ministérios, de alguns grupos políticos internos também, parece que agora né, há aí um ambiente mais propício para que debates superados na doutrina, na jurisprudência, nacional e internacionalmente, né, ninguém se discute isso no mundo, parece que nós estamos aí num ambiente que está favorecendo, que está possibilitando que esses debates voltem a acontecer, e com isso, então, a lei de acesso se sinta agora ameaçada. Então, eu não sei como é que eu estou de tempo, Humberto, eu acabei não controlando aqui, talvez eu eu vou, então, encerrar, assim, eu deixo, então, essa minha reflexão e me coloco à disposição para continuar no debate e depois seguir dialogando com vocês. Então, para fechar aqui, né, acho que a minha participação, o que eu deixaria aqui como pergunta, né, para os colegas se hoje nós temos mais a comemorar ou mais a nos preocupar com o futuro da Lei de Acesso à Informação. Obrigada a todos pela atenção. Ótimo, doutora Vânia. Eu acredito que a gente vai querer ouvi-la mais um pouco, sem dúvida. Esse finalzinho aí foi bastante promissor, né? A ideia dessa discussão atual dos próximos 10 anos, dos desafios. Antes de passar a palavra para o presidente da OAB Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, a quem eu agradeço a presença e a confiança aí, quando nos proporcionou a honra de participar, de coordenar a Comissão de Estudos da Transparência Pública, eu gostaria de lembrar, de registrar a presença do Rafael Lima, não sei se ainda nos ouve, da FGV também, e da Fernanda Leitão, do 15º Ofício de Notas, grande parceira aqui da Associação Comercial. Também agradecer essa excelente reflexão da doutora Vânia, de quem viu de dentro, né, o nascimento aí dessa lei da cidadania, né, que a gente poderia também chamar, um dos apelidos da lei,
E, por falar em cidadania, né, o presidente Luciano Bandeira foi um grande defensor das prerrogativas do advogado, e a lei de acesso à informação ela serve para todos, todo cidadão, o advogado, inclusive, é um cidadão. Então, fortalece essas prerrogativas. Eu sei também, acompanhei que a transparência da própria gestão, né, a gente pode fala muito aqui das estatais, mas da própria gestão de uma entidade complexa e tão fundamental como a OAB, avançou em muito aqui no Rio de Janeiro, acredito que no Brasil também. E então eu gostaria de ouvir aí o presidente Luciano, saudá-lo e passar a palavra a ele. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Obrigado, Humberto. Parabenizar você pelo grande trabalho que você faz, tanto na Associação Comercial como também lá na Ordem, debatendo esse tema da transparência, que é um tema relevante, é um tema de cidadania, sem dúvida nenhuma. E a visão aqui, o que eu posso passar para vocês da experiência, é um pouco dos efeitos da lei. Eu estava prestando atenção aqui na doutora Vânia, na exposição dela, e realmente a gente percebe que nós temos algumas lacunas na lei, e essas lacunas elas permitem, né, o momento político, alterações. Né? Simplesmente por decreto se define quem são pessoas passíveis do sigilo ou não são, a ampliação, a redução, critérios. Então, isso são lacunas que, sem dúvida nenhuma, nos próximos 10 anos da lei, vamos ter que enfrentar como sociedade e tentar, o máximo possível, eliminar essas lacunas. Porque em todo o processo legislativo, no processo legal, no arcabouço jurídico, quando nós temos o objetivo, né, tem que ser sempre eliminar qualquer grau de subjetivismo, o que, lógico, é impossível. Mas é um dever nosso trabalhar como sociedade para reduzir ao máximo esse subjetivismo a um grau mais aceitável, a um grau menor, e aí a gente tem mais segurança jurídica quando o subjetivismo está minorado. Mas o que os advogadas, a gente percebeu com a Lei de Acesso à Informação? A Lei de Acesso à Informação ela é um instrumento fundamental para políticas públicas. O acesso à lei ela permite a construção de políticas públicas mais efetivas e consistentes. E aqui, no âmbito como advogado, presidente da Ordem dos Advogados, passando aqui pela OAB do Rio de Janeiro, a gente percebe que a lei de informação ela facilita a discussão na questão, principalmente, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Executivo Estadual. Mas focando no Poder Judiciário, a gente passa a ter uma compreensão da alocação e destinação dos recursos do que se é utilizado na atividade fim, né? Na atividade fim do Poder Judiciário. Isso também, lógico, no Legislativo e no Executivo. Estou dando a visão mais, é o que nos prende mais aqui na Ordem, essa questão do Poder Judiciário. Então, a gente pode perceber se a atividade fim ela é contemplada com a maioria, ou a maior parte, pelo menos, dos recursos que são destinados a essa atividade, a atividade jurisdicional, que é uma atividade que atinge a todos da sociedade igualmente. Atinge os advogados e advogadas, que são os primeiros que atuam ali no Poder Judiciário, mas principalmente o cidadão, a ponta final, que precisa. E aí é aquela questão que todos aqui, sendo advogado ou não sendo advogado, já passou, que a gente precisa de segurança jurídica para ter desenvolvimento econômico, mas principalmente efetividade e rapidez na aplicação da lei. E isso é algo que, sem dúvida nenhuma, a gente está muito distante como sociedade de ter essas duas coisas. Segurança jurídica, a gente tem que avançar muito nisso, e a outra, a questão da celeridade, a velocidade, a efetividade da aplicação da lei. E a Lei Geral de Proteção, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, ela permitiu esse debate com mais acuidade, com mais profundidade. E a gente vê sempre que é um instrumento, isso é importante para a sociedade, é um instrumento de pressão da sociedade com
o ordenador da despesa, quem executa, ou seja, quem está à frente daquele poder que executa a verba pública. Então, essa conjunção de elementos da lei, ela facilitou o debate nesse aspecto. E aí eu posso dizer que, apesar da lei, apesar da lei de acesso à informação, e é algo que nós temos que trabalhar como sociedade, a gente não viu nesses 10 anos, apesar dessa transparência, a efetividade dos instrumentos de, como sociedade, de influir nas políticas públicas existentes. Apesar do acesso a essas informações, apesar disso, a gente vê uma dificuldade muito grande na capacidade da sociedade, talvez a sociedade organizada, para influir nessas políticas públicas. Agora, tem uma questão, e é uma questão que nós enfrentamos grandes, eu vi a doutora Vânia falando sobre isso, a questão da exposição dos funcionários públicos, dos empregados estatais, a questão principalmente do salário, da remuneração. Né? Na ordem, nós fizemos, no meu primeiro mandato, nós fizemos o primeiro portal de transparência do Brasil, da Ordem dos Advogados, onde nós temos lá todas as receitas e todas as despesas discriminadas, abertas a todo o público, e nós tivemos uma lição. Nós temos também lá todos os funcionários da Ordem, com a data de contratação, mas na questão da remuneração, o que se decidiu lá, apesar de nós não termos uma legislação específica norteando isso, o que ficou decidido é que nós apresentamos a folha total dos valores, né, mas indicamos todos os funcionários, mas não indicamos quanto cada um recebe. Eu acredito que essa decisão foi feita numa forma de proteção individual, de preservação dos funcionários, que é um debate muito importante, que são outras lacunas da lei que a gente pode aperfeiçoar. A definição, né, eu sei que a LGPD ela veio aprofundar isso de forma mais do que são dados pessoais, os dados mais sensíveis, mas ainda nós temos ainda a possibilidade de discussão ou interpretações diversas do que efetivamente você precisa expor em alguns detalhes, algumas áreas, como por exemplo, essa questão da folha salarial. Apesar da ordem ela não ser um órgão da administração pública, não é? Mas tem uma função mista, um pouco diferente dos outros conselhos regionais, nós caminhamos para essa solução. Eu vejo com muita preocupação, e por isso eu parabenizo o Humberto por trazer esse debate aqui, eu vejo muito pouca preocupação, discussão e debate do que nós vamos fazer nesses próximos 10 anos, qual é o foco principal, quais são os temas que a gente vai ter que trazer para discutir. Então, eu colocaria aqui, até para o debate de vocês, de todos aqui que estão participando, eu acredito que seja um elemento principal, quais são os itens, quais são os temas da lei que a gente vai poder aperfeiçoar, como a gente vai construir uma redução da lei ficar submetida ao processo político, porque isso é muito ruim. Quando o processo político ele domina a aplicação de uma legislação, ela é muito ruim, e o que a gente vê hoje é o processo político definindo muitos critérios da lei de acesso à informação. Não estou aqui criminalizando o processo político em si, ele é fundamental numa sociedade democrática, mas a perenidade de instituições definidas por uma legislação, ela deve ter uma forma de proteção para que A ou B, passando pelo governo, não tenha a possibilidade de alterar, a não ser pela forma definida na Constituição, através de um processo legislativo de alteração ou reforma da lei em vigor. Então, esses aspectos são os aspectos que mais preocupam, mas enfatizando que a lei de acesso à informação se tornou um instrumento fundamental da sociedade, e o principal,
apesar da sociedade, nós não observarmos uma utilização tão grande, os meios de imprensa, a imprensa, sem dúvida nenhuma, aprendeu a utilizar essa informação, o que é muito importante, mas a sociedade civil como um todo não tem esse hábito, essa vontade de utilizar essa gama de informações. Então, eu creio que os desafios para os próximos 10 anos seriam, primeiro, de educação, não é o que nós estamos fazendo aqui, o que o Humberto faz muito bem, educar a sociedade na utilização da lei, e o desafio para frente, o que preocupa muito, seria a diminuição dos critérios subjetivos, que tem das lacunas subjetivas, que aí a gente vai ter a perenização da lei de forma muito mais efetiva e proveitosa para toda a sociedade. São esses os pontos, Humberto, de forma muito rápida, resumida. Eu não sou um especialista no assunto, mas entendo a relevância do tema e gostaria de fazer essas provocações e deixar aqui para os especialistas que compõem esse painel apresentarem as soluções para essas questões aqui colocadas. Obrigado. Muito obrigado, presidente Luciano. E é bom ver que uma personalidade tão importante assim do mundo jurídico está atento e já, como portal da transparência do AB Rio, já está tomando ações efetivas, né? Como a Vânia falou, a gente precisa de ações efetivas. E esses desafios que ele já apontou aí, provocando aí a reflexão, aí o maior debate sobre como é que a sociedade participa mais, como é que a gente acaba com o subjetivismo, ou diminui o subjetivismo, né? O caminho, né, como falou, a exceção deve ser exceção e não se transformar na regra, né? A gente inverteu essa questão. Hoje tudo é transparente, a doutora Vânia falou muito bem, quer dizer, tudo que passa pelo Estado tem um interesse público, né? Existem formas diferentes de controle, a gente comenta muito na comissão e aqui no Conselho, né? A gente tem o controle que é exercido pela CGU, pelo TCU, né? Pelos órgãos internos mesmo, né? Tem todas as linhas de defesa e do compliance, né? Que a gente sabe. Existe o controle social, né? E a qualidade das políticas públicas, como muito bem observou o presidente, é feito tanto pelo controle interno ou controle dos órgãos de fiscalização, como controle social, né? E são controles complementares, e a lei é fundamental exatamente nesse sentido. Eu gostaria, então, dadas essas reflexões, passar para o nosso colega Marcos Vinícius, chefe da consultoria jurídica do BNDES, membro da comissão da lei aqui, que teve uma experiência muito rica nesse sentido nos últimos anos, na implementação dessa lei, passou por vários desafios, exatamente aqui o que muito se falava do banco de caixa preta. Me parece que o banco é um caso de sucesso no sentido de reverter as expectativas e as percepções, e eu posso falar até pessoalmente, recentemente eu tive a participação, fui convidado para participar da avaliação das novas políticas de transparência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E foi muito feliz ver que, se por um lado eles nos chamam, e existe esse debate lá, foi muito feliz ver que aqui no Brasil a gente está mais avançado do que o BID, né? Em muitas coisas, né? Então a gente também tem algo a comemorar. Mas é interessante, só para concluir, passar a palavra para o Marcos, que às vezes coisas que a gente nem percebe são fundamentais. É como isso da sensibilização da sociedade. Então, foi falado nesse fórum do BID, do Banco Interamericano, do BID, que às vezes medidas como você usar melhor a rádio FM, a rádio AM, perdão, e usar, às vezes, barcos com sistemas de som em rincões na Amazônia ou o próprio no interior do Brasil, no interior da América Latina, para as pessoas saberem o que é o BID, quais são as linhas, o que ele faz. Isso vale, eu acredito, para a função social das estatais e até das empresas. Mas sem maiores delongas, bom dia, Marcos, Vinícius. Por favor, a palavra é sua para suas reflexões. Bom dia, Humberto, muito obrigado. Queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Tá? Você, como eu, é um entusiasta do tema da transparência. Você sabe da importância da transparência na governança corporativa das empresas, em especial nas empresas estatais.
inclusive as que estão no artigo 173, a doutora Vânia falou um pouco sobre isso, é muito importante, vai dialogar aqui também com a minha fala. E o professor Luciano Bandeira também agradecer a presença, né? E comentou um pouco também, vou falar um pouquinho também da questão da concretude aí da lei em relação ao cidadão, que é o mais importante. Vou falar um pouquinho sobre isso também. A gente realmente verifica estatisticamente que falta um pouco mais de cidadão no requerimento das informações. É muito estudante, jornalista, cientista de dados, mas a gente não pode olvidar que o principal destinatário é o cidadão, né? Eu sempre digo isso, não obstante a importância dos órgãos constitucionais, que têm as suas atribuições, todos estão ali representando os cidadãos, né? Atuando, controlando os recursos públicos em prol da sociedade brasileira. Então, nenhum controle é mais importante do que o controle social. E a Lei de Acesso à Informação, ela veio realmente a dar concretude ao controle social. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu queria agradecer também a presença do pessoal aqui do BNDES, né, do Gabinete da Presidência, a Patrícia Leal, que é a nossa secretária do SIC, que é o Serviço de Informação Cidadão, e estendo os cumprimentos também a todos os colegas do BNDES, o Marcel, o Gaspar Giacomini também está aqui, que é chefe do Gabinete da Presidência também, na parte de comunicação e marketing. Vou colocar agora aqui a tela, para a gente poder... Fiz um PowerPoint, não é muito longo, não. Acho que em 30 minutos eu consigo, no máximo, passar tudo. Está aparecendo aí? Está vendo, Humberto? Vendo? Bom, então, falando um pouquinho da minha experiência aqui, né? O Humberto mencionou isso, quer dizer, o BNDES, todos sabem, há anos atrás, tinha uma peça de caixa preta e depois do tempo demonstrou que, né, isso não era exatamente verdade, e a lei foi fundamental para isso, né? Então, eu sempre digo que no Estado republicano, nos últimos anos, a Lei de Acesso à Informação foi uma verdadeira bandeira, né, fincada no Estado republicano, dando concretude ao acesso à informação pelo cidadão, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a evolução do marco legal a partir da Constituição de 88, como a lei se insere num contexto extremamente importante dentro dessa evolução. Depois eu falo um pouquinho especificamente da lei. Aí eu falo um pouquinho do SIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, como é que ele funciona aqui no BNDES, por que ele é um case de sucesso hoje aqui no BNDES. Quer dizer, hoje nós somos procurados por entidades que estão fazendo trabalho de benchmarking e que chegam até nós informando que a gente é um sucesso em atendimento na LAI. Então, a gente fica muito orgulhoso disso, que demonstra que todo o nosso trabalho tem dado resultados. E um pouquinho de benchmarking também, com dados da CGU, sobre transparência, em especial focado nos bancos públicos, que é o nosso caso aqui, né? Então, entrando na evolução do marco legal, bom, a doutora Vânia ela comentou de um ponto muito importante, né? Quando a lei de acesso entrou em vigor, as estatais que exploram atividade econômica, é natural que elas digam, não, mas eu estou na atividade concorrencial, o meu regime é privado, eu estou sujeito ao princípio da livre concorrência, eu não posso ter aquelas amarras que tem no setor público, porque isso pode prejudicar a minha atuação em relação ao mercado em que eu estou inserido, no mercado concorrencial. A gente não pode esquecer que, antes da lei, as empresas estatais, mesmo as que exploram atividade econômica, estão sujeitas ao artigo 173 da Constituição, sempre estiveram sujeitas ao princípio da publicidade. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é que, desde a Constituição de 88, o regime aplicável às empresas estatais, mesmo as que exploram atividade econômica em regime de concorrência, é um regime híbrido. Ele não é eminentemente privado, ele é privado e público. Então, todos os princípios justpublicistas do caput do artigo 37 da Constituição sempre se aplicaram, tanto para as empresas públicas, que não têm acionistas privados, como também para a sociedade de economia mista, inclusive as abertas, como a Petrobras, que tem ações listadas em bolsa, inclusive mundo afora. Então, isso sempre foi algo que eu tratei aqui dentro do BNDES e que eu nunca deixei de ter esse olhar específico, que foi o nosso regime, mesmo estando no artigo 173, ele é híbrido, ou seja, ele sofre influxo de regras de direito privado lá no exercício da atividade econômica, na atividade finalística, mas também sofre
influxo de regras e princípios de direito público. Então, por isso que eu coloco aqui o 37 e 173 da Constituição, e o parágrafo 2º, que trata do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, que também, outra lei importantíssima, veio a ser convertido, veio a ser criado, finalmente, em 2016, o Estatuto Jurídico, chamada Lei das Estatais, que é a Lei 13.303, e que também foca na questão da publicidade. Tá? Por quê? Porque exatamente governança e publicidade, a doutora Vânia falou um pouco também de governança, são assuntos que estão sempre interrelacionados, né? Que estão sempre se permeando. Então, esse regime híbrido sempre existiu. Tá? No caso das instituições financeiras, nós temos ainda a lei do sigilo bancário, que é a lei complementar 105 de 2001. Então, essa é uma lei extremamente rigorosa, e o curioso é que, diferentemente da lei, a doutora Vânia também falou sobre isso, né? A lei trouxe um princípio importantíssimo, que é, olha, a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Mas olha como a situação para os bancos ela é difícil. Tanto os bancos públicos como os bancos privados estão sujeitos à lei do sigilo bancário. E pela lei do sigilo bancário, o sigilo é a regra e a publicidade é a exceção. Então, depois vem uma outra lei aplicável, o BNDES também, como empresa estatal e como empresa pública, que inverteu essa lógica, dizendo que agora a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Mas eu sempre cito também a lei do sigilo bancário aqui, porque ela é uma legislação extremamente rigorosa, inclusive a quebra do sigilo bancário fora das hipóteses taxativamente previstas em lei, ela é tipificada como crime, sujeita a pena de reclusão. Então, é natural que as instituições financeiras elas fossem muito apegadas, mesmo as públicas, à cultura do sigilo em função do rigor com que a lei do sigilo bancário, que é uma lei específica para as instituições financeiras, ela tratava do tema, inclusive dizendo que o sigilo era a regra e a publicidade era a exceção, inclusive dizendo que violação de sigilo bancário é crime, sujeito a pena de reclusão. Então, as pessoas têm medo, obviamente, a transparência, não obstante toda a sua importância, nas instituições financeiras públicas havia uma forte cultura de sigilo em razão do rigor com que a lei do sigilo bancário tratava do tema. E eu dei várias palestras também sobre sigilo bancário, e uma das coisas que eu sempre falava era isso, eu achava que um ponto que deveria ter sido disciplinado na Lei Complementar 105 do sigilo, que não foi, era um tratamento diferenciado para as instituições financeiras públicas, e ela não fez. Você olhar a lei de ponta a ponta do sigilo bancário, não é uma lei muito longa, essa Lei Complementar 105, você vai ver que não tem um único artigo, um único capítulo, absolutamente nada para se dedicar às instituições financeiras públicas. A lei bancária, que é a 4595 de 64, que ainda está em vigor, você até tinha lá um capítulozinho específico para a instituição financeira pública, mas ele não falava em transparência, infelizmente. Né? Então, a regulação bancária ela tinha essa característica de tratar a regulação apenas para banco privado, sem ter um olhar dedicado para os bancos públicos, que, a meu ver, era um problema que veio a ser obviado com a Lei de Acesso à Informação. E aí, exatamente 10 anos após a entrada em vigor da Lei Complementar 105, da Lei do Sigilo Bancário, é publicada a Lei de Acesso à Informação Pública. A doutora Vânia mencionou, lembro muito bem, eu fiz um benchmark também, estudei a lei do Chile, do México. No Chile era bem recente, então ela era uma lei mais atualizada. E aí nós tivemos a publicação da Lei 12.527 e, no final, e já no ano seguinte, o decreto, que é importantíssimo, que regulamentou a Lei de Acesso à Informação. E aí eu coloquei aqui na apresentação aquela inversão tão importante. Né? Com a Lei de Acesso à Informação, isso está positivado na lei, a publicidade passa a ser a regra e o sigilo passa a ser a exceção. Então, quando essa lei entrou em vigor, imediatamente a gente já começou aqui a mudar o nosso mindset e já pensar que a gente tinha que transformar a cultura dentro do BNDES. O BNDES teria que sair dessa cultura do segredo e não poderia mais, a partir do advento da Lei de Acesso à Informação, estar atrelado. Veja, é claro que a gente vai continuar respeitando a legislação regulatória bancária, né? É bom deixar isso muito claro. A Lei de Acesso à Informação ela não acabou com o sigilo bancário, nem com o sigilo fiscal, nem com o sigilo empresarial, com o segredo industrial, e por aí vai. Tanto é que a lei e o decreto resguardam expressamente esses sigilos. Em relação ao sigilo bancário, ela nem poderia revogar, porque está numa lei complementar. Isso é até um fato curioso. Por que o sigilo bancário é sujeito à lei complementar? E a resposta é porque o sigilo bancário, em razão da confiança que deve haver no sistema financeiro nacional, ele é um dos aspectos regulatórios do sistema financeiro nacional. E a gente não pode esquecer que, pelo artigo 192 da Constituição, compete à lei complementar
regular o sistema financeiro nacional. Por isso é matéria sujeita à lei complementar. Mas, em relação à transparência, em relação à accountability, prestação de contas, enfim, o BNDES está sujeito aos princípios de direito público, como uma entidade que integra a administração pública federal indireta. Então, veio a lei de acesso, a doutora Vânia comentou também de um ponto que eu achei interessantíssimo, que eu sempre falo. Ela falou aqui na palavra dela, ela disse o seguinte, havia uma preocupação, essa lei não vai pegar, essa lei não vai pegar. Gente, eu sempre falo isso. Vocês não têm ideia como eu ouvi isso. Essa lei não vai pegar, essa lei vai ficar só no papel, vai ser aquelas leis que não vai ter efetividade. E eu me lembro lá em 2011, quando eu discordei disso, falei, olha, eu acho que agora isso está mudando. Isso é muito bom para o Estado republicano e para o Estado democrático de direito, né? Não adianta a gente ter direitos se esses direitos eles não têm concretude. A gente não pode esquecer que lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, está lá disciplinado o direito fundamental do cidadão de ter acesso à informação pública. Eu não mencionei aqui, mas está lá no artigo 5º, 33, um direito fundamental. Então, vejam, o direito à informação ele não surgiu em 2011 com a Lei de Acesso. Ele está previsto desde a Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 33. Então, mas aí o que eu digo, metaforicamente? A voz do cidadão estava no artigo 5º, inciso 33, mas esse dispositivo não fazia com que ele fosse ouvido. Então, qual é a grande importância da Lei de Acesso à Informação? Além de apenas ter voz, o cidadão passa a ser ouvido, porque a lei deixa muito claro o dever jurídico de todas as entidades da administração, em todas as esferas de poder, executivo, legislativo, judiciário, de que todos nós, como servidores públicos, lato sensu, estamos adstritos a prestar informações ao cidadão. Então, eu sempre digo isso, a voz estava lá no artigo 5º, mas ele só realmente passou a ser ouvido, porque não adianta ter voz se você não é ouvido, né? Eu tinha um professor já falecido de Direito Civil, desembargador Silvio Capanema de Souza, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte, olha, o advogado é aquele que dá voz para quem já está rouco de tanto gritar sem ser ouvido e não tem mais voz, de tanto que ele grita e não é ouvido. Então, é isso. O cidadão podia falar, pedir, gritar, mas ele não era ouvido. Com a Lei de Acesso à Informação, ele passa a ser ouvido, a gente passa a dar efetividade ao tão importante direito constitucional de acesso à informação pública. E depois da Lei de Acesso à Informação, o BNDES aqui internamente criou o SIC, lembrando que o SIC ele é obrigatório por lei, toda e qualquer entidade ela tem que ter um sistema de informação ao cidadão, né? A secretaria, como ela chama, de informação ao cidadão, o BNDES imediatamente criou o SIC. Temos colegas aqui do banco que fazem um belíssimo trabalho ali no SIC, sem o trabalho deles a gente também não conseguiria avançar no tema da transparência. E o Comitê de Recursos da Lei de Acesso. E aqui o Comitê de Recursos é uma questão de governança importante, porque a lei não obriga, obviamente. As pessoas acham que a lei diz que tem que... Não. Se você olhar a Lei de Acesso à Informação, não há nenhuma obrigatoriedade. O BNDES ele tomou para si, de forma tão importante, a questão dele sair dessa cultura do segredo e entrar numa cultura da transparência, que ele optou por, espontaneamente, voluntariamente, criar um comitê de recursos da Lei de Acesso à Informação. Esse comitê ele é representado por todas as diretorias do banco, na verdade, são assessores dos diretores que têm assento no comitê, pela representante do gabinete da presidência, que é a coordenadora, e pelo representante da área jurídica, que sou eu, que sou o subcoordenador. Então, todas as unidades no banco têm voz no comitê de recursos da Lei de Acesso. Então, isso é importante exatamente para demonstrar a importância para a governança aqui interna do banco, né, de criar um comitê para analisar, para as hipóteses de negativa, verificar se realmente não se trata de uma situação em que não é uma hipótese de sigilo, mas uma hipótese que o BNDES está adstrito a fornecer informação ao cidadão. E depois, como eu mencionei aqui, a gente não pode deixar de falar no Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, né? Uma lei também que mudou completamente a gestão nas empresas estatais e que tem um foco muito grande na transparência. O artigo 8º da lei elenca um rol de situações relacionadas à transparência que a empresa tem que observar. Essa lei tem um dispositivo muito importante na lei das estatais, que muita gente, às vezes, as pessoas passam ao largo ou não conhecem, mas essa lei ela positivou aquela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no caso lá do mandado de segurança BNDES com JBS, pela primeira vez falou em transferência de sigilo aos órgãos de controle, porque
Esse era o grande problema que havia em relação aos bancos públicos, né? Aquela lei específica do sigilo bancário não contemplava o TCU para ter acesso à informação sigilosa, não contemplava o Ministério Público. E lá atrás, a jurisprudência do Supremo era muito rigorosa, dizendo que se não tivesse taxativamente previsto na lei complementar do sigilo bancário, como estava previsto o Judiciário, o Legislativo diretamente, mas não por intermédio do TCU, enfim, comissões parlamentares de inquérito que sempre puderam quebrar sigilo. Então, o Supremo dizia lá atrás, um acordo, um leading case em 2008, envolvendo o Banco Central, que o TCU não podia quebrar sigilo bancário. O Ministério Público não podia quebrar sigilo bancário. O Supremo dizia que o Ministério Público ele não tinha a imparcialidade que tem o Poder Judiciário para poder ter o poder de quebrar o sigilo bancário. Mas aí depois, em 2015, muda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e eles falam finalmente em transferência de sigilo para órgãos de controle que, mesmo não estando previstos expressamente na Lei Complementar 105, têm atribuição de fiscalizar recursos públicos, atribuição constitucional. Então, com isso, a Lei 13.303, ela fala isso. Ela diz que não pode ser sonegada informação aos órgãos de controle no exercício da fiscalização de recursos públicos, ainda que as informações estejam protegidas por sigilo. Se estiverem protegidas por sigilo, haverá a transferência do sigilo bancário, fiscal, empresarial, e aí o órgão que tem a atribuição constitucional de fiscalizar e que recebe essas informações sigilosas, ele tem o dever de manter essas informações em sigilo. Okay? Bom, aqui eu sempre gosto dessa pizza aqui, porque ela traz os principais aspectos da lei. Muitos já foram falados, né, tanto pelo professor Luciano Bandeira, como também pela doutora Vânia. Né? Então, quais seriam os principais? Primeiro, princípio básico, divulgação máxima. Né? Já deixei claro aqui que a regra é a publicidade, a exceção, a regra é a transparência, a publicidade, a exceção, o sigilo. Então, as hipóteses de sigilo são excepcionais e estão taxativamente previstas na Lei de Acesso à Informação. A lei deixa muito claro quais são as hipóteses em que você pode classificar uma informação como uma informação protegida. Não há exigência de motivação, gente. Isso daqui, para mim, é um dos aspectos mais importantes da Lei de Acesso à Informação. E isso a gente teve que transformar a cultura aqui no BNDES. Porque antes da Lei de Acesso à Informação, qual era a cultura que permeava toda e qualquer empresa estatal? Estou falando aqui pelo BNDES, mas também Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, enfim, qual é a cultura que permeava? Ora, quem tem que me pedir informação é Ministério Público, é Tribunal de Contas da União, é CGU. Eu não tenho que estar perdendo meu tempo a responder para qualquer um. Era assim que se falava. Né? Só que esse qualquer um é um cidadão que tem um direito subjetivo previsto em lei de exigir de nós, administradores públicos, no sentido mais amplo da palavra, a divulgação de uma determinada informação pública. Então, a lei fala, não precisa motivar. Isso aqui é fundamental. Isso tem que ser analisado sob duas vertentes. Quais seriam? Primeira, eu não posso dizer por que ele quer, e, além disso, quando a lei fala que eu não posso exigir motivação, significa também que eu não posso exigir para que ele quer. Ou seja, é irrelevante, sob a ótica da Lei de Acesso à Informação, por que o cidadão quer informação e para que ele quer essa informação. Então, a lei diz muito claro, se ele vai fazer um determinado mau uso, isso não pode ser um motivo para eu recusar fornecer informação. Eu vou negar. Por quê? Eu tenho medo que ele utilize essa base de dados para fazer alguma fraude no sistema financeiro, e aí eu começo a negar a transparência. Então, a lei deixa muito claro, eu não posso exigir motivação. Significa que eu não posso perguntar por que nem para que ele quer. Na verdade, as respostas já estão na lei. Né? Por que ele quer informação? A resposta é muito simples, porque a informação é pública. E se a informação é pública, para exercer o controle social, ele precisa de acesso à informação. É por isso que ele quer. E para que ele quer? Né? Para que ele quer essa informação? Exatamente pelo fato de exercer o controle social. Se eu não dou informação a ele, o cidadão não consegue exercer o controle social e não consegue dar concretude ao artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. A lei também fala na transparência ativa e na transparência passiva. Né? A gente sempre busca privilegiar a transparência ativa. A gente tem muita coisa na transparência ativa do banco. Você entra no site do banco, que é a divulgação ativa, é muita coisa que tem lá, e a gente, quando eu falo para outras entidades públicas, eu sempre comento sobre isso, falo, privilegiem a transparência ativa, vocês vão ganhar muito em transparência ativa, porque no momento que você tem tudo no site,
você reduz muito o trabalho, o homem-hora que você precisa consumir aqui dentro da instituição para poder atender aos pedidos dos cidadãos. Depois vamos falar em números, para vocês terem uma ideia da quantidade de requerimento que a gente já recebeu aqui desde o advento da Lei de Acesso à Informação, e mostrar também orgulhosamente a quantidade de requerimentos que nós atendemos os cidadãos, né? Então, a transparência passiva também está disciplinada na lei, né? Quando você entrega por meio de um pedido, se não tiver já na transparência ativa, o alcance subjetivo dessa lei, eu não posso deixar de falar, isso é essencial, isso é fundamental para o sucesso da Lei de Acesso à Informação, ou seja, uma lei, em primeiro lugar, nacional, que se aplica a todas as esferas da federação, ou seja, se aplica à União Federal, aos estados e aos municípios, toda a federação, e uma lei também que se aplica nas 3 esferas de poder, isso é muito importante, não é só para o Poder Executivo, o Judiciário também está obrigado a dar cumprimento, né? O Legislativo também está obrigado a dar cumprimento à Lei de Acesso à Informação. A questão da gratuidade, que também é essencial para não configurar qualquer tipo de óbice no exercício do controle social, então também está lá prevista na lei como um dos principais aspectos. Bom, os impactos da lei aqui dentro, resumidamente, né? Criamos, como eu já falei, o SIC, criamos também o Comitê da Lei de Acesso à Informação, que é formado por representantes de todas as diretorias. O comitê ele se reúne ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente sempre que preciso. Aí só tem um ponto que eu acho que a lei exagerou um pouquinho quando ela dá o prazo de apenas 5 dias para você responder a um recurso, né? Eu acho que podia ser um pouquinho só mais largo, quer dizer, dá 30 dias para o cidadão, para a empresa responder, ou para a entidade responder, que é 20 mais 10 prorrogável, mas dá apenas 5 para o recurso improrrogáveis. Então, isso faz com que, muitas vezes, a gente tem que fazer reuniões extraordinárias, que, como a gente se reúne uma vez por semana, dependendo quando entra o recurso, a gente precisa se reunir ainda extraordinariamente, a gente não deixa de se reunir e não deixa de dar tratamento, obviamente, a todos os recursos, rigorosamente dentro do prazo legal. Aqui eu já falei aquela questão do acesso à informação que possa ser a regra, o sigilo, a exceção, as informações são de interesse coletivo, a transparência ativa e passiva, e aí sempre privilegiando, dando preferência para a transparência ativa, porque, como eu falei, isso é importante não só para o cidadão, mas para a própria entidade que está sujeita ao lá, e ganha muito essa entidade quando ela realmente tem uma transparência ativa muito forte, muito evoluída. E o aperfeiçoamento do atendimento. Gente. A gente está até hoje, com 10 anos de lá, e eu posso dizer que a gente ainda continua numa longuíssima curva de aprendizagem. Já no final da curva, eu diria, nós já aprendemos muito, mas o que nós aprendemos aqui ao longo desses 10 anos? Né? Questões nossas internas aqui. Isso até quem me trouxe, foi até o gabinete da presidência aqui do banco, o pessoal de comunicação e do SIC, me trouxe isso. Gente, o BNDES ele não se satisfaz apenas em informar. Para nós, não é apenas uma lei de acesso à informação. A gente se comunica com o cidadão, a gente dialoga com o cidadão. Por quê? Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes o pedido de informação ele não chega de forma clara, ele não chega muito... Ele é dúbio, ele é ambíguo e gera muita dificuldade. Aí o que eu posso fazer? Se eu só tenho que informar, eu não estou entendendo o que ele está me pedindo, eu vou ter respaldo na lei para dizer que é ininteligível a indagação do cidadão e eu não informo. Só que para a gente só isso não basta. A gente se comunica, a gente vai além da informação. Então, esse trabalho é realizado lá pela Secretaria do SIC, pela Patrícia, que está aqui presente, pela sua equipe, ou seja, nós entramos em contato, eles ligam, eles mandam e-mail, ligam para o cidadão, olha aqui do BNDES, a gente está com uma dúvida, exatamente o que você quer nessa pergunta. E aí é muito curioso, porque o cidadão ele não acredita que a entidade está ligando para ele para querer saber exatamente o que ele quer, porque a gente quer atender. Então, para nós, informação não é suficiente, a gente se comunica com o cidadão, porque ao comunicar, a comunicação vai muito além da informação, e ao se comunicar com o cidadão, eu consigo ampliar a minha transparência e atender o objetivo primacial da Lei de Acesso à Informação. Negativa. No caso de resposta negativa, a gente sempre procura dar alternativa. Então, às vezes, a pessoa pede algo que está protegido por sigilo, eu não tenho como entregar, mas tem uma outra informação que eu entendo que para ela é relevante, e a gente entrega, porque a gente acha que é uma alternativa que pode atender ao que aquele cidadão está querendo, apesar dele não ter exatamente pedido aquilo que a gente está informando. Então, a gente sempre busca agir de forma proativa, trazendo alternativas, preocupação com a qualidade, né? A gente não abre mão da qualidade e da empatia, né?
empatia fundamental no mundo dos negócios, né? Em especial, ela se faz presente no caso do atendimento ao cidadão, se colocar no lugar do cidadão. Vamos ver o que ele quer, vamos tentar atendê-lo a todo custo. E aí, gente, é claro, principalmente lá no início, quando o BNDES tinha aquela pecha de caixa preta, era natural a gente receber, inclusive, pedidos agressivos, tá? Violentos, digamos assim, do tipo, cadê essa caixa preta? Não adianta dizer que vocês não vão me mandar. E a gente respondia com toda a educação possível. E aí é uma coisa impressionante. Depois de um determinado período, nunca mais recebemos pedidos agressivos, o que mostra que a sociedade já está com outra percepção em relação à entidade, né? Falando um pouco agora no SIC, agora eu vou falar um pouco de números. Eu atualizei até o primeiro semestre desse ano, de 2022, e pedi ao gabinete da presidência que me mandasse essa informação atualizada. Eles me mandaram, e eu tenho muito orgulho de a gente ver que os números estão melhorando cada vez mais, né? Eu vou comentar um pouquinho dessa subida aqui na curva, mas só para vocês terem uma ideia. A gente já recebeu até junho de 2022, desde o advento da LAI, desde 2012, um pouco depois do advento da LAI, 6.577 pedidos de informação. A gente recebe, em média, 12 por semana. Claro, às vezes uma semana sai alguma matéria na mídia, e aí pode receber 20, 25. Às vezes uma semana mais tranquila recebe 8 a 10, mas em média ali 12 a 15 recursos por semana. Então, isso dá um número total de pedidos de acesso à informação. Isso dá um total de 6.577. Para vocês terem uma ideia desse universo, só 338 viraram recurso em primeira instância, ou seja, o recurso para o comitê da LAI aqui. Se vocês olharem, né, em termos percentuais, isso representa aproximadamente 5% de todo o universo de pedidos. E aí depois, recurso em segunda instância, que ainda é interno, por isso que eu coloquei azul. Azul são os recursos internos dentro da empresa, em verde os externos. Recurso em segunda instância, que pela lei de acesso à informação deve ser dirigido à autoridade máxima da empresa, e no caso do BNDES é o presidente do BNDES, a gente não delega, tá? É o presidente do BNDES que responde o recurso. Vocês terem uma ideia, praticamente todas as grandes estatais delegam, o presidente não responde. Mas, no nosso caso, a gente nunca delegou essa função. Mas a gente pode fazer isso, porque olha quantos recursos chegaram no presidente em 10 anos. 64. Ou seja, uma média de 6 recursos por ano, é um a cada 2 meses. Então, dá para chegar no presidente. Agora, isso quer dizer que vocês recebem pouca demanda? Não, olha o número de demandas aqui, quase 7 mil. Então, 64 em 6.500, estou me referindo aqui a menos de 1%, né, do total de demandas que chega no presidente em segunda instância. E aí, quando a gente fala agora nos últimos recursos, que a CGU já fora do banco e a comissão mista, esse número é baixíssimo, quer dizer, em 10 anos chegaram 29 recursos na CGU, uma média de 2,9 por ano. E na CMRI, 9 recursos, não dá nem um por ano, menos de um por ano. Então, por isso que eu falei, estatisticamente estão aqui embaixo, tá? Nesses percentuais, ou seja, acesso concedido, vocês terem uma ideia em números, 83% de acesso concedido. Olha quanto era em 2014, esse gráfico vem desde 2014, 55%. Olha como no longo prazo, faço uma análise de longo prazo, vejo como essa curva vem subindo gradualmente. Ou seja, isso é natural. E é bom que seja assim. Eu não posso responder por as outras empresas estatais, não sei se elas têm essa curva ascendente como a nossa. Mas é muito importante. Por quê? Porque é a curva de aprendizagem. A gente vai aprendendo, a gente vai vendo com o tempo que nós, não é só o cidadão, não, nós também, como administradores, nós só temos a ganhar com a transparência. A CGU, a doutora Vânia comentou aqui que ela trabalhou lá na CGU, eu tive muitas reuniões na CGU, na época do advento da lei de acesso, sobre isso. Eu me lembro que a CGU falava, olha, a transparência é uma via de mão única, e agora nós estamos preocupados um pouco porque a transparência tem caído, no geral, estatisticamente falando, nos últimos anos. Mas se a gente olhar aqui no BNDES, vejam que só caiu um pouquinho aqui, recentemente, foi a pandemia, exatamente logo depois do início de 2020, caiu, mas em 2021 a gente já voltou para uma curva ascendente. Não estamos ainda no pico de atendimento, que é em torno de 90%, estamos em 83%, mas está ascendente, esperamos voltar para 90%. É claro que tem que fazer um temperamento aqui, né? É importante você ter um alto nível de acesso à informação, né? Mas isso também não é perfeitamente exato, porque se as pessoas começam a fazer muitos requerimentos dentro de algo que está dentro do núcleo duro do sigilo bancário, obviamente esse gráfico vai cair. Então, vamos supor que, sei lá, do nada alguém faz 50 requerimentos de uma vez só de informações protegidas
categoricamente para o sigilo bancário, né? E aí eu não vou poder dar acesso e depois a decisão vai ser mantida. Então, por isso que o que reflete até mais importante do que a concessão de acesso, não que não seja importante, é importante, mas mais importante do que isso é o grau de recursos que são providos. E, nesse ponto, é muito importante a gente frisar que aqui são raríssimos os recursos que são providos. Porque quando você não tem um recurso provido, seja na CGU, na CMRI ou aqui internamente, significa que a negativa estava correta. Ou seja, que ao negar, eu obedeci à lei. Eu coloquei dentro de uma determinada exceção expressamente previstas em lei. E no lado direito aqui, a gente também tem, em termos percentuais, os recursos, né? Vejam como está baixo, né? Lá no início de 2014, a gente tinha 5,8% de recursos em primeira instância, o primeiro recurso. Hoje, né, isso aqui é geral, né? Esse 5% que eu coloquei aqui é nos últimos 10 anos. Aqui você consegue ver em cada ano. Então, se você olhar aqui em 2022, você vê que é interessante, a gente está no nível mínimo, recorde de recursos. Nós nunca tivemos tão poucos recursos aqui em primeira instância. Se você botar em segundo, está em 2,4% dos pedidos. Se você coloca em segunda instância, já cai para casa de 0,7%. CGU e CMRI, 0. Quer dizer, ou seja, a gente provavelmente, em 2012, a gente não teve recursos, ou se teve a 1, talvez é inexpressível, a ponto de aproximar para 0%, recursos para a CGU e para a CMRI. Isso é muito importante, esse slide, eu gosto dele, porque ele demonstra que realmente a gente está no caminho certo, né? E eu tenho orgulho de a gente estar nessa linha, de estar no caminho certo, de estar cada vez mais transparente. Como eu já falei, a transparência é uma via de mão única, você não tem como voltar atrás. E mais, você só ganha e você fortalece a sua governança corporativa. Aqui mais um pouquinho de números para vocês terem alguma ideia. Cidadãos, mais de 6.000 demandas atendidas, quer dizer, 6.500 demandas formuladas e 6.000 já de cara atendidas, quer dizer, o que dá aproximadamente 90% de atendimento. Interlocutores de área, tem uma ideia do trabalho que isso consome, né? Mais de 90.000 trocas de e-mails para atender pedido de cidadão, mais de 400 reuniões realizadas. A doutora Vânia comentou aqui lá na Petrobras, né? Esse era o argumento lá no início, né? Como, se eu sou uma empresa que explora atividade econômica e estou na atividade concorrencial, eu vou me submeter à lei de acesso à informação? Então, você sempre prefere ter aquela visão mais restrita no início, que qual é a visão? Vai me prejudicar na minha atividade concorrencial. E aí, esses 10 anos de lei nos mostraram que não há prejuízos à atividade concorrencial se você atender observando a lei. Ou seja, respeitando o sigilo, tem que ser respeitado. Se a pessoa pede uma planta industrial aqui de uma determinada empresa, é óbvio que eu não posso entregar uma planta industrial, isso é segredo industrial. Eu não posso entregar isso. Eu não vou dar informação, e eu estou atendendo a lei. Né? A lei é isso. Agora, qualquer informação sobre, eu quero saber qual é a taxa de juros que o banco pratica, eu quero saber quantos recursos o banco destinou para o agronegócio, quanto que o banco gastou em passagem aérea, tudo isso sou obrigado a informar. Isso não é sigilo bancário, isso não é sigilo empresarial, isso não é sigilo industrial. Então, eu estou obrigado a entregar essa informação. Então, a gente tem que separar claramente a atuação na atividade econômica da questão da empresa ser controlada pela União Federal, no caso, uma empresa estatal federal, e que, em razão disso, está sujeita à transparência e à accountability, a transparência e a prestação de contas. Ok? E, terminando esses slides, as características que a gente tem aqui no SIC, no nosso canal. Ser um canal eficiente de comunicação com o cidadão, atuar como facilitador na relação entre os diversos atores, prestar informação com o maior grau de transparência possível e não emitir juízo de valor. A questão do juízo de valor também a gente segue a lei, né? Isso acontece muito aqui, e aí a lei de acesso à informação ela não é para essa finalidade. Então, por exemplo, vem um cidadão e pergunta o seguinte: eu gostaria de saber a opinião do BNDES sobre essa política econômica do ministro da Economia. Se vocês estão de acordo... Gente, a lei de acesso à informação não é para eu ficar dizendo se eu concordo ou não com a política instituída no governo, é para eu prestar informação pública, não é para eu dar opinião. Para eu dar opinião, existem outros meios, não é por meio do Serviço de Informação Cidadão. E um ponto importante aqui, e o SIC faz muito isso aqui dentro do BNDES, de atuar como facilitador, é você ter empatia também aqui internamente dentro da empresa. Porque ninguém gosta, dependendo como você manda o pedido, tem um cidadão aqui que está querendo isso, me entrega em 10 dias, porque eu tenho que entregar em 10 dias ou 20 dias no máximo pela lei. E aí gera uma certa
um clima um pouco ruim, assim, de parece que você está me dando uma carteirada de transparência aqui, me obrigando, sob as penas da lei, a entregar essa informação sob pena de eu sofrer sanções. Então, gente, por isso é muito importante que o serviço de informação ao cidadão dialogue com as unidades lá na ponta, para deixar claro. E, obviamente, a gente também transformou a cultura aqui dentro. Então, isso foi essencial, para que hoje as pessoas, quando vão atender um pedido da LAI, elas tenham plena consciência de que elas estão exercendo um instrumento de cidadania. Isso é fundamental. Eu sempre digo isso. A gente não pode esquecer que nós somos administradores aqui, mas nós também somos cidadãos. Então, a gente tem que estar sempre dos dois lados. A gente não está nunca no lado só da administração. A gente está no lado da administração e no lado do administrado também. E já terminando, porque eu acredito que eu já tenha, né, próximo de esgotar os meus 30 minutos aqui, a que eu me referi, os últimos slides, um pouquinho trazendo a questão do benchmarking, né, com dados da CGU em relação ao benchmarking que nós fizemos agora, já atualizado para junho de 2022. Comparando com outras empresas públicas federais, o BNDES concedeu aqui nos últimos 8 anos 73,5% de acesso concedido. A média é de 54%. Vou ver que a gente está bem acima da média. Vamos para a negativa. Média de negativa de informação, porque também tem as parcialmente concedidas, né? Então, quer dizer, quando eu somo a concedida em totum com a concedida parcialmente, 73,5% mais 13%, praticamente, 86%, 87% de atendimento, total ou parcial. Quando eu vou para o acesso negado, eu tenho 4%, quando a média é praticamente o dobro nas empresas públicas, ou seja, 11% de negativa de informação. Em outros aqui, outros não mostram muito bem. O que seriam esses outros? Por exemplo, o pedido está equivocado, a pessoa faz um pedido, protocolo aqui no SIC do BNDES, não fala BR lá, para vir para o BNDES, mas é uma informação que tem que ser dirigida ao Ministério da Economia, e a gente tem que mandar. Então, aí eu não atendo, mas é por uma outra razão, é porque ele protocolizou para a entidade errada. O pedido tinha que ser dirigido ao Ministério da Economia, foi dirigido ao BNDES. E aí, pelo próprio sistema do Fala BR, a gente direciona diretamente para o Ministério da Economia. Mas vejam que, quando você compara o outros, o BNDES também é muito pouco. Mas isso também é importante. Aqui tem um dado importante. Qual é? É que a gente também não fica usando outras desculpas como subterfúgio para não atender. Entendeu? Jogando para outro, quando, na verdade, a responsabilidade é sua. Então, a gente realmente só passa para uma outra entidade, por exemplo, quando a gente tem absoluta certeza de que nós não somos gestores daquela informação e de que a gestora daquela informação é a União Federal, por intermédio, por exemplo, de um determinado ministério, como o Ministério da Economia, que é o ministério a que estão vinculadas todas as instituições financeiras públicas federais, inclusive o BNDES. E, por último, aqui, o tipo de decisão, recurso em primeira instância, BNDES só 9%, né? Enquanto a média é 35%. Isso aqui também tem que ser analisado com certo cuidado, porque pode parecer, nossa, o BNDES defere muito poucos recursos, isso é ruim. Não necessariamente. Isso significa, muitas das vezes, que eu não precisei deferir, porque, na verdade, aquela negativa ela está correta. Ou seja, era uma hipótese que estava prevista em lei, então eu não tive que manter a decisão. Agora, quando você compara, por exemplo, na CGU com as outras entidades, que é o de segunda instância, aí você vê que o BNDES tem muito menos recursos reformados na CGU do que os outros bancos públicos federais. Então, esse número também é bem interessante. Aqui, já entrando no final, penúltimo slide, para ter uma ideia, nesse benchmark de transparência, comparando o BNDES com todas as outras grandes instituições financeiras públicas federais, incluindo o Bacen, que é uma autarquia, hein? É um órgão regulador, e que, portanto, está integralmente sujeito ao regime, não é uma empresa estatal, está integralmente sujeito ao regime de direito público, e que, em tese, deveria ter um grau de transparência maior. Mas, vejam, o BNDES vem em primeiro lugar, com 94%. Isso aqui é um questionário que a CGU faz para todas as estatais federais, em que ela faz uma enquete para avaliar o nível de atendimento à lei de acesso à informação. Por que ela pergunta? Quanto é que você atende da lei? Aí você vai respondendo, sim ou não. Você tem um serviço de informação cidadão? Você tem isso, você tem isso. Aí você vai respondendo. O BNDES atende 94% do que a CGU exige para a transparência ativa. Em segundo lugar, vem o BASA, Banco Amazônia, 85%. Em terceiro lugar, Banco Central. Olha como vai caindo. Banco do Nordeste, 57%. Depois, Banco do Brasil, 46%. E última Caixa, um índice muito baixo, né? Apenas 4,1% de cumprimento da transparência ativa daquilo que é exigido pela Controladoria Geral da União, que a gente não pode deixar de ter em mente, é a entidade
responsável, né, pela observância ao cumprimento da lei. Último slide, que eu acho relevantíssimo, vou terminando aqui, Humberto, as lições aprendidas. Né? Como eu falei, foram 10 anos de uma longa curva de aprendizagem. E eu não tenho receio de dizer que a gente ainda está aprendendo. Tá? Já aprendemos muito, sim, mas isso não significa que não tenhamos nada a aprender. Hoje, nós temos que tomar cuidado em relação ao LGPD, quer dizer, claramente, estatisticamente, a gente está tomando cuidado aqui, não tem caído a transparência do BNDES com o advento da LGPD, mas se você olhar em geral na administração pública federal, estatisticamente a CGU comprova isso, com o advento da LGPD, caiu consideravelmente o nível de transparência. Eu vou encerrar falando sobre isso. Mas isso é um ponto, por que eu falei da LGPD? Como eu falei, a gente está numa eterna curva de aprendizagem. O aprendizado agora, importantíssimo, que é o que a gente tem que se debruçar agora, é como conciliar a LGPD com a lei. Como fazer com que a LGPD não interfira no exercício da cidadania que se traduz na transparência pública. Então, em primeiro lugar, patrocínio e governança. Se você quer ter um bom atendimento à lei de acesso à informação, você tem que fortalecer a sua governança, dei exemplo aqui com a criação do Comitê da Lei de Acesso, e você tem que ter patrocínio da alta administração. Eu sempre digo aquilo, né? O exemplo vem de cima. Então, a gente colocou também a administração nisso. Ou seja, a diretoria do banco e o conselho de administração tomaram decisões importantes. Recentemente, o conselho de administração aprovou a política de transparência que a gente tem, aprovada pelo CA, a política de divulgação de informação, que é outra política, não se confunde com a política de transparência. Então, você não tem como mudar uma cultura de segredo para a transparência se você não permear isso em todo o corpo funcional, desde a alta administração, abarcando todos os funcionários da empresa. Mudança gradual requer perseverança, gente. Culturas se mudam nas instituições, mas ninguém vai mudar do dia para a noite. A Vânia falou aí do cavalo de pau. Não tem como dar cavalo de pau, gente. Não tem como. Eu não vou conseguir, no dia seguinte à publicação da lei, fazer com que a cultura da transparência esteja incutida em 2.800 funcionários do banco. A gente levou anos para isso. Depois de 3 a 5 anos, paulatinamente, nós fomos transformando a cultura, e eu diria hoje, com 10 anos, que a cultura está totalmente transformada, e que o BNDES hoje é uma instituição cujo todos os seus empregados, né, estão sujeitos a essa transparência, estão imbuídos da importância da transparência da lei. Tem que ter muita perseverança, tá? Parafraseando até aqui a minha colega de uma reunião que a gente teve, do SIC, falou, essa mudança de cultura não saiu sem sangue, suor e lágrimas. É isso. Mas a gente teve que derramar muito sangue, muito suor e muita lágrima para poder mudar isso internamente. E o curioso, vale a pena eu falar um pouquinho sobre isso, até aqui, Humberto, também me dirigindo a você, nesses benchmarking que nós somos chamados para falar, hoje, com 10 anos da lei, muitas empresas não conseguiram ainda tirar a empresa da cultura do segredo. E tem enormes dificuldades para atender. 10 anos depois, não estão conseguindo atender como deve ser, né, atendida a lei de acesso à informação. Então, para isso é preciso internalização, absorção e amadurecimento. Isso, obviamente, só vem com o tempo. Valorizar a comunicação além da informação, já falei sobre isso, quando eu falei do SIC. Compreender a demanda do cliente, do cidadão, que está relacionada à comunicação. Ou seja, se eu vou além da informação e se eu comunico, eu preciso compreender a demanda. Então, eu não me satisfaço em negar uma informação porque eu não compreendi. O retorno para o cidadão, ele muda, eu digo para ele o que eu quero que ele me informe, ele é mais claro, ele faz com que eu entenda e, no final, a gente fornece a informação e atende a finalidade da lei, que é dar transparência. Atuar com empatia, consideração e gentileza, tanto para com o cidadão, como para com o público interno. Os dois lados. Gentileza, consideração e empatia. Sistema para armazenamento, consulta e pesquisa. Então, é óbvio, você não pode ter um SIC fortalecido se você não tem um bom sistema de armazenamento desses dados. Hoje o nosso sistema é excepcional. Então, de modo que chega uma demanda, a gente tem toda a jurisprudência já aqui, tanto nossa como da CGU. Então, a gente já sabe como é que a CGU se pronuncia, a gente já sabe qual o tratamento que é dado para aquele tipo de informação. Então, isso tudo facilita o trato da informação e faz com que você consiga, de forma muito mais rápida, atender a demanda do cidadão. O empenho de todos os envolvidos, como eu falei, né, isso tem que estar permeado por todo o corpo funcional. Em último lugar, eu encerro aqui,
agradecendo mais uma vez ao Humberto, ao professor Luciano Bandeira, à doutora Vânia, pela oportunidade, trazendo um trecho de um acordo do TCU, do plenário do TCU, do ministro Augusto Sherman. Para vocês terem uma ideia, o ministro Augusto Sherman foi o ministro do TCU que mais criticou o BNDES pela falta de transparência antes da Lei de Acesso à Informação. E hoje ele faz esse registro aqui no acordo, dizendo que, trazendo aqui ipsis literis o acordo do TCU. No contexto do BNDES, a disponibilização do painel Transparência BNDES, que é o nosso painel de transparência ativa, à sociedade elevou o banco a um grau de transparência e interação com o público ainda não alcançado por qualquer outra instituição bancária no Brasil, e muito provavelmente por qualquer outra no mundo. E a transparência é um objetivo de toda instituição pública em uma república. Então, eu acho que assim, é essa frase final que eu tive muito orgulho de incutir em todos os funcionários do banco. A transparência é o objetivo de toda instituição pública no Estado republicano. Não importa se você é uma empresa estatal que está na atividade econômica, na administração indireta, ou se você está na administração direta. Não importa se você está no executivo, no legislativo ou no judiciário. Não importa em que esfera da federação, federal, estadual ou municipal. A transparência é o objetivo no Estado republicano que tem que vir em primeiro lugar. Então, muito obrigado, Humberto. Eu termino aqui a minha exposição, agradecendo mais uma vez. Desculpa se eu ultrapassei, acho que se eu passei, não passei tanto. E agradecer mais uma vez pela oportunidade, me colocar à disposição também para tirar dúvidas, enfim, com qualquer coisa que for necessária. Foi uma honra e, como sempre, um grande prazer estar aqui na CRJ falando sobre esse tema tão relevante para a República, né? Que é a transparência. Obrigado. Depois, se quiser falar, eu respondo a pergunta a provocação da doutora Vânia. Será que nós temos mais motivos para comemorar ou para se preocupar? Mas eu passo a palavra para você, se tiver oportunidade, eu falo sobre isso. Eu já me delonguei muito. Excelente, Marcos. É bom a gente ver a animação, né? a empolgação que o Marcos, depois de 10 anos da LAI, mantém ao tratar desse assunto. E o retorno positivo que a gente tem recebido aqui dos nossos colegas participantes. O que me chamou muita atenção também, eu definiria numa palavra, é o respeito, né? O respeito com que o cidadão passa a ser tratado. É uma agenda de maturidade, eu acho que do próprio Estado, da própria sociedade. Apesar da gente saber que esse superpoder da LAI talvez ainda não tenha sido completamente introjetado e todos tenhamos essa consciência como sociedade, isso é um processo, o Marcos falou, né? É uma nova cultura, 10 anos aí para o banco se adaptar. E o interessante que eu costumo falar também, até comentei com a Vânia, dia 31 de outubro, agora estou lançando um livro aqui na Livraria Argumento no Rio, Decisões Conscientes em Empresas Resilientes. Por quê? Porque uma decisão consciente de você ser mais transparente, independente da lei, você pode fazer isso como o banco fez, quer dizer, um pouco, não é só cumprir, não é ter um ônus argumentativo realmente quando você não pode cumprir, oferecer alternativas. Isso na gestão, como o Luciano Bandeira fez na OAB também, torna a instituição mais longeva, mais duradoura, mais adaptável, né? Mas, por outro lado, também é um desafio que eu coloco no livro, que eu chamo de efeito holofote. Uma vez que você joga a luz com base em qualquer instituição, né, vão aparecer os defeitos, vão aparecer as qualidades, e isso vai gerar não menos pedidos ou menos demandas, mas, na verdade, mais. Então, o que a gente poderia comentar também é que, muitas vezes, alguém que faça uma análise dos 10 anos da LAI pode chegar à conclusão de que, olha, os pedidos estão aumentando, as demandas estão aumentando, então a lei não funcionou, né? Não, na verdade, não é isso. Na verdade, ela funcionou. Se a gente pensar na lei não como 2 monólogos, mas como um diálogo, como foi falado pelo Marcos, né? Onde você se comunica efetivamente, você vai lembrar do Habermas, aí fazendo uma homenagem também à Vânia no doutorado, né? Que já falava da esfera pública, que pode ser usado no compliance, pode ser usado na governança e qualquer coisa dentro de uma república. Como é que você cria uma esfera pública? Como é que você cria uma razão pública da política pública? Você tem que ter o agir comunicativo, você tem que valorizar essa democracia, e não só nas eleições, né? Mas durante todo o ciclo da política pública. Eu vou parar de falar, então, só lembrando de que eu acho que o grande desafio aqui
do cidadão é fazer as ONGs, as suas associações cada vez serem mais ouvidas e poderem questionar efetivamente um controle social de qualidade, uma interação de qualidade. Mas vou parar de falar para ouvir, também fico empolgado com o assunto, assim como o Marcos, mas vamos ouvir a nossa professora Vânia sobre esse assunto, e depois o Marcos também nas considerações finais, e caso alguém tenha uma pergunta, pode se eleger aqui, se pronunciar aqui no nosso chat, que ela será feita. Professora Vânia, devolvo a palavra, e o Marcos, depois, com a provocação dele também, terá seu tempo. Obrigada. Obrigada, Humberto. Foi uma satisfação, né, ouvir... Seu microfone acho que está desligado, professora. Só um instante. Eu pus... Olha se você me escuta agora. Não? Acho que continua desligado, não sei se você... Não, a gente está conseguindo ouvir, Humberto, a professora. Eu e o Humberto aqui não estamos ouvindo. Desculpa. Agora sim? Estão me ouvindo? Eu falei do agir comunicativo, mas eu que desliguei o meu som aqui. Você vê que e você, a capacidade Marcos, de escuta também envolve questões técnicas. Agora sim. Vamos lá, doutora Vânia. Pronto. Não, desculpa. Não, eu estava falando que, né, foi um prazer ouvir a apresentação do Marcos Vinícius e do Leonardo também. Então, acho que diferentes visões, né, a gente ali percebendo como é que foi o papel da UAB, como é o papel da UAB nesse processo, nesse longo caminhar de implementação da LAI ao longo dessa última década, e também a satisfação de ver como é que o BNDES evoluiu, né? Então, me lembro muito bem da gente começando lá atrás, então, realmente né, eu acho que uma vitória para vocês, e aqui ficam meus cumprimentos por todo o esforço da equipe. A gente sabe que, no âmbito de organizações, e principalmente organizações como, eu acho que a experiência que o Dr. Marcos mencionou, de que o quanto a resistência, né? Então, como é que a gente enfrenta aí, muitas vezes realmente água-pedra, né? Água mole em pedra dura, diariamente tendo que convencer, e nesse discurso, e já que o Humberto tocou nessa questão aí do discurso da ação comunicativa, acho que o jurídico, em especial, teve também um papel fundamental nesse processo, né, para poder demonstrar que a gente não tinha muito para onde correr. A lei é muito clara, e como o Humberto mesmo disse, no fundo, como o Marcos Vinícius mesmo disse, no fundo, as estatais já estavam submetidas ao princípio da publicidade antes da própria lei de acesso à informação. Então, o grande avanço aí, obviamente, foi toda a questão de se aprofundar, de se regulamentar o exercício desse direito, de se prever sanções, né? Eu acho que também tem toda a questão de que, olha, passa a ser, inclusive, hipótese de improbidade, né? O descumprimento desmotivado de pedidos de lei de acesso, e, sem dúvida, o controle, né? E aí eu acho que tanto o controle por parte dos órgãos de controle, em especial da CGU, que exerce ali essa dupla função, tanto no sentido de ser a instância recursal, quanto também né, no seu exercício de auditoria, de controle interno do Poder Executivo, cobrando as estatais, o TCU também cobrando. Mas aqui eu quero também, eu acho que a gente precisa reconhecer o papel da imprensa, o papel da opinião pública, o papel dos acadêmicos, né? Então, por exemplo, agora, nessa celebração ao longo de todo esse ano, dos 10 anos da Lei de Acesso à Informação, muitos estudos, balanços, né, foram publicados, tanto por entidades da sociedade civil especializadas no tema, então, Transparência Internacional, artigo 19,
Open Society. Então, a gente tem ali, hoje, entidades consolidadas, entidades importantes no Brasil que produzem esses estudos, como também pesquisas acadêmicas, né? Estudiosos, especialistas que estão sempre acompanhando. E, obviamente, nenhuma entidade, nenhuma empresa quer constar ali como em rankings, né, que são produzidos como entidades que descumprem pedidos de lei de acesso, que ignoram, que tergiversam, né, que utilizam argumentos outros para, como, por exemplo, né, a gente viu isso ser o crescimento desse tipo de justificativa, no sentido de que dá trabalho, é um trabalho excessivo, é um trabalho desproporcional, que o atendimento do pedido da lei vai gerar na administração pública. Então, é com muita alegria que, né, eu vejo aí esse dado que o Marcos Vinícius nos traz sobre o BNDES, de que o banco está atendendo a maioria dos pedidos, a maciça maioria, e poucos deles chegam à última instância recursal no âmbito da empresa, que é o próprio presidente. Então, eu acho que esse é o copo meio cheio, né? Então, aqui, para que a gente também não... eu acho que solamente, né, as ameaças, os retrocessos atuais, que a gente sabe que a lei de acesso à informação ela tem vivido, né? Então, assim, e aí não sou eu que estou dizendo, né? São também vários especialistas, estudos, então, diagnósticos, né? Sendo feitos todos os dias. Então, essa questão do sigilo de 100 anos, que voltou e ia nos assombrar, então, sendo indevidamente utilizado. E aqui só, né, fazendo uma parte, eu acabei não fazendo menção sobre isso na minha primeira fala, mas é preciso lembrar, gente, que a Lei de Acesso à Informação ela trouxe essa possibilidade de proteção de informações de caráter pessoal por até 100 anos, exatamente porque naquele momento nós não tínhamos uma lei de proteção de dados. Então, aí eu vou dar mais um bastidor para vocês, que aí poucos, né, apenas as pessoas que estudam mais o tema conhecem isso, mas naquele mesmo momento em que o projeto de lei da então Lei de Acesso à Informação estava sendo discutido no âmbito do governo, também a LGPD, né, o projeto de lei de proteção de dados, também estava sendo gestado. A questão é que são os times diferentes, e aí por uma sucessão, por um conjunto de fatores, a lei de acesso encontrou uma janela para ser rapidamente encaminhada para o Congresso e aprovada, e a LGPD não. Então, vocês viram que a gente precisou de ter aí outros elementos externos, né? Vocês devem saber muito bem o que foi também que acabou incentivando mais recentemente a aprovação da LGPD, que foi o caso da Cambridge Analytica, né? O caso de quando veio a denúncia de que o governo americano estava, como é que fala? Acompanhando, né, acessando indevidamente meios de autoridades públicas em todo o mundo. Então, foi esses fatores que, em relação à lei de proteção de dados, acabou depois acelerando o processo. Mas o fato é que, né, então, como nós não tínhamos naquele momento em que você abre, né, ou seja, torna a informação, a publicidade a regra, e o sigilo a exceção, e havia de forma legítima preocupação com os dados pessoais que estariam envolvidos nessas informações que seriam abertas, então qual foi a solução pensada? Porque, percebam, pela LGPD atual, dados de caráter pessoal e personalíssimos, dados sensíveis, eles não são abertos nunca. Não é isso que a gente tem na LGPD? Dados sensíveis, eles são protegidos, e ponto. Por quê? Exatamente porque se entende que eles afetam ali né, a essência, a privacidade. Como eu disse, são dados que dizem respeito à profunda intimidade, à saúde, à vida privada, né, e que podem gerar
discriminação, né? A ideologia política, a orientação sexual. Então, você tem lá os dados sensíveis, religião, os dados sensíveis que são previstos na LGPD e que são protegidos em qualquer circunstância. Quando a Lei de Acesso à Informação foi aprovada, nós não tínhamos essa proteção de forma, né, regulamentada por lei específica. Então, por isso a solução encontrada lá naquele momento de se prever os 100 anos. Então, vejam que né, seriam aí. E aí agora a gente tem esse uso, né, absolutamente inadequado sendo feito e confuso, né? Acho que a gente tem ali uma confusão, foi uma das primeiras coisas que o Humberto colocou aqui para debate, essa interpretação equivocada da LGPD como se ela fosse dicotômica em relação à Lei de Acesso à Informação. E isso, inclusive, já foi esclarecido pela própria Controladoria Geral da União. Então, a CGU já soltou nota, falando que não há que se falar em leis que competem, que se excluem, mas sim que se complementam. Então, e esse entendimento da CGU, é preciso lembrar que ele é vinculativo para todo o Poder Executivo Federal, inclusive, né, entidades da administração indireta, como são as empresas. Então, é importante agora que a gente tenha um enforcement, né, dessa orientação que foi editada pela CGU, que ela seja observada aí por toda a administração. Mas eu acho que é com o tempo, né, como o Marcos disse, um amadurecimento que a gente vai conseguir entender que ambos são direitos fundamentais. O Supremo, né, já reconheceu o caráter de direito fundamental da proteção de dados pessoais, e a gente precisa agora que, na prática, isso seja garantido pelos aplicadores das duas normas. Excelente, professora Vânia. Vamos passar aqui as considerações finais do Marcos para caminhar já para o encerramento desse evento, o que é uma pena, porque está sendo muito rico, mas a gente também sabe que todos têm os seus compromissos. Marcos, eu passo a você a palavra. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu vou terminar, então, com a reflexão, né, que a Vânia trouxe no final da fala dela. Vou dar a minha percepção aqui há 10 anos trabalhando com a LAI, né? Ela perguntou, então, temos mais que comemorar ou mais que nos preocupar? Minha resposta, que comemorar. Eu não tenho dúvida disso. Agora, isso não significa que não devemos ter cuidado agora com o advento, principalmente da LGPD. A gente sabe que está havendo uma interferência ali, né, entre o fundamento da LGPD, que, como a Vânia falou muito bem, é tratamento da proteção dos dados pessoais, e o fundamento da lei, que é um fundamento republicano, que é a transparência. E aí, eu falei no longo prazo, a Vânia também, e é exatamente isso, né? Eu acho que, quando eu digo que a gente tem que comemorar, eu estou fazendo uma análise de longo prazo. Eu estou avaliando a lei de 2011 até hoje. Hoje, temos uma situação preocupante? Temos, mas acredito eu que, de novo, aquela curva vai ter uma queda no curto prazo, mas no longo prazo a curva vai ser ascendente. Não tem nada mais importante para nós do que hoje a gente ter segurança de responder aquela pergunta que eu mencionei, a Vânia também falou sobre isso, né, que será que a lei de acesso à informação vai pegar? Eu acho que hoje ninguém tem a menor dúvida de que a lei pegou mesmo na sociedade. Então, acho que isso, por si só, já é motivo para a gente comemorar. Então, vamos comemorar, avançamos muito, mas sem nos descurarmos do cuidado que a gente tem que ter na observância da lei, mesmo diante da LGPD. Lembre-se, quando a lei de acesso à informação ela surgiu, os bancos públicos falavam, como é que eu vou ser transparente se eu estou sujeito à lei do sigilo? A Petrobras, a Vânia citou aqui, falou, como é que eu vou ser transparente se eu estou na atividade concorrencial? Se eu sou uma empresa que tem acionistas privados listados em bolsa, sujeito ao princípio da livre concorrência, vai prejudicar a minha atividade concorrencial. Né? Então, assim, mesma coisa agora com o LGPD. A Vânia lembrou bem, a CGU já se pronunciou. São âmbitos de aplicação distintos. Né? Você tem que entender que uma coisa é o dever de informação, a transparência, outra coisa é a proteção de dados pessoais, como outra coisa é a regulação do sigilo bancário, e por aí vai.
todas essas leis elas têm que se comunicar e têm que conviver harmoniosamente. Eu vou terminar, porque já falamos bastante, Humberto, citando aqui o grande Carlos Maximiliano, né? Uma obra que todos nós lemos na época de faculdade, Hermenêutica e Aplicação do Direito. E eu lembro muito bem quando ele falava de interpretação sistemática. Interpretação sistemática correta é não interpretar apenas todos aqueles dispositivos de uma determinada lei dentro de um sistema, dentro de um todo, mas interpretar leis diferentes também dentro de todo um sistema legislativo. E aí ele fazia uma comparação dizendo o seguinte, é como se cada dispositivo, cada lei dessa que trata de um tema, fosse um órgão do nosso corpo humano. Cada um tem uma função, mas um precisa do outro, eles se complementam. Né? Não adianta você estar com um coração maravilhoso se o teu fígado já foi para o espaço. É a mesma coisa aqui. Não adianta eu dar uma interpretação para uma lei que eu retiro completamente a eficácia da outra lei. Então, eu não posso, em prol da proteção dos dados pessoais, Vânia lembrou bem que também é um direito fundamental, está lá no artigo 5º, assim como o acesso à informação também está no artigo 5º, então eu não posso dar uma interpretação que, para proteger os dados pessoais, eu acabo com a transparência e volto para o regime anterior à lei de acesso à informação e vou retroceder 10 anos depois de tudo que a gente conquistou. Então, é isso. Eu acho que, no longo prazo, apesar da preocupação que eu também estou, e temos que nos preocupar mesmo, Vânia, você lembrou bem, no longo prazo, eu acho que vai prevalecer a harmonia e todas essas leis vão conviver harmoniosamente. Da mesma forma que a lei do sigilo convive com a lei de acesso, a LGPD vai conviver também, o 173 da Constituição convive com o 37, em que um está no regime privado e outro está no regime público. É o caso das estatais, e eles convivem. Você tem que saber quando é que você aplica o regime de direito privado e quando é que você aplica o regime de direito público. Eu não posso aplicar o regime de direito privado para uma contratação administrativa. Como eu não posso aplicar o regime de direito público, eu estou exercendo a minha atividade com fim, né? Dando, por exemplo, uma informação protegida por sigilo. Mas isso aí não precisa se preocupar, porque a própria lei de acesso já resguardou informações protegidas por sigilo. Então, a lei ela tratou de todos esses aspectos. Então, acho que o longo prazo vai nos mostrar isso, que todas as leis vão conviver harmoniosamente e quem vai sair ganhando é o Estado republicano e, obviamente, os cidadãos brasileiros. Obrigado. Excelente, Marcos. Não, é isso aí. Eu acho que a gente tem muito a comemorar. E lembrando aqui, né, do nascimento desse conselho, quando a gente falava da governança corporativa e recentemente das boas práticas, porque os proprietários, vamos dizer, os acionistas, muitas vezes ou não confiavam, ou não tinham todas as informações dos gerentes, dos administradores das empresas, e aí você tinha essa questão do problema do agente, né, que se fala muito em economia. E, no caso das empresas públicas, quer dizer, os proprietários são os cidadãos, né? E os administradores, então, às vezes têm informações, mas têm que passar essas informações da melhor maneira possível, seguindo boas práticas, seguindo a lei, esse sistema de governança da informação. Então, vamos comemorar, mas também vamos nos manter atentos, né, professora Vânia, professor Marcos, Luciano, porque seguramente ainda há muito a avançar. Eu queria agradecer imensamente a gentileza da professora Vânia Vieira, procuradora da AGU, professora do IBMEC, ao Marcos, consultor jurídico do BNDES, por essa verdadeira evangelização da LAI aqui dentro dessa instituição septuagenária, aí, já 70 anos, né, de vida, e também na OAB, essa preocupação que o Luciano Bandeira teve. Agradecer a todos os participantes, a equipe da Associação Comercial, desejar a todos um ótimo sexta-feira e final de semana. Abraço a todos. Prazer. Obrigado, gente. Um abraço. Foi um prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau. Obrigado.